Comecei a assistir The Origin, A.B. or What? Você tá assistindo, você não faz a menor ideia do que se trata, mas caiu nesse vídeo de paraquedas, então vem comigo que eu vou explicar o que é o reality e também vou contar como foram os 2 primeiros episódios que rolaram. Bora! Olá meus capopeiros e minhas capopeiras, eu sou o Luiz Carvalho e esse é mais um vídeo do canal VH, Vítima da Hallyu, e esse é um dos vídeos que eu vou estar aqui sentadinho, só conversando com vocês, falando sobre o novo programa aí, o Survival The Origin, A.B. or What? Para não ficar falando A.B. or What toda hora, eu vou me referir ao programa aqui só como The Origin. Beleza? Então vamos lá. O que é o programa para você que ainda não sabe? Eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito longo o vídeo, até porque já tiveram 2 episódios. The Origin é um programa, um survival desse de competição, né, que a gente já está acostumado a ver, só que ele é um survival da East Entertainment. East Entertainment é a empresa do A-Pink, é a empresa do Weekly, é a empresa do Victon e a empresa do The Boys. Para ser bem sincero, dentre esses 4 grupos, o único que eu acompanho e acompanho mais ou menos porque eu comecei a acompanhar, vocês sabem, há pouco tempo, é o A-Pink. Eu ainda não conheço os outros grupos, mas o The Origin vai ser um survival para poder formar um novo boy group, um boy group que vai ser lançado aí pela East. Os participantes consistem em 13 trainees da própria East, e uma coisa que eu achei diferente e interessante é que quando eles forem eliminados, que a princípio a cada rodada vai ter um eliminado, quando eles forem eliminados, eles não são eliminados igual no Produce, assim, sabe? Eles continuam ali na East Entertainment, eles só não vão entrar no grupo que vai resultar aí desse programa, né? Eu nunca tinha assistido um programa de empresa. Eu só tinha assistido Survival, só tinha assistido os Produce da vida, o Girl Planet 999, My Teenage Girl, que são coisas muito grandes, assim, né? Então, de começo, saber que quem foi eliminado vai continuar na empresa como um trainee, só não vai debutar ali no primeiro momento, e também ter 13 participantes ao invés de 100, ao invés de 80, sabe? Isso foi até dá um certo conforto pro meu coração, no caso dos trainees que vão ser eliminados, né? E também me dá uma certa tranquilidade de ver que são 13 pessoas ao invés daquele batalhão do Produce, sabe? Mas isso também me faz pensar em qual vai ser a duração do programa, porque assim, de início são 13 trainees. Então a primeira coisa, quantos trainees vão estar no grupo final? Quantos trainees vão debutar? E segundo, quantos episódios vão ter? Porque geralmente esses programas têm, sei lá, 12 episódios, 11 episódios, 10 episódios de 1 hora e tanto, 2 horas, 1 hora e meia. Então assim, é bastante coisa, sabe? E bastante gente. Então eu fico pensando nessa situação, né? Como que eles vão resolver e quantas pessoas vão ter nesse grupo final. E como esses programas, esses survivals, sempre tem jurados e professores, jurados técnicos, né? Nesse não é diferente. E eu já conhecia 3 deles, né? Um dos jurados, que chama bastante atenção, né? O JB, do GOT7. Uma jurada é a Minzy, Ace21. Outro jurado é o Sunkyu, que eu não sei se vocês conhecem, mas quem for velha guarda do K-pop aí vai conhecer, que era o líder do Infinity. E tem outro jurado para dança, um jurado e uma jurada para dança, né? Que eles são os professores. E também os jurados de dança, que eu não sei o nome deles, eu não gravei. Aliás, não gravei nem o nome deles e nem o nome de todos os meninos. Alguns que me chamaram a atenção só, e mais pra frente eu falo sobre isso. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, já falando um pouquinho do programa, é que os professores eles são rígidos, mas também são gentis quando tem que ser. Isso eu acho muito legal. Não tô comparando esse programa com outros nesse momento, né? Eu só tô falando do que eu vi. Isso eu achei muito louco, porque quando você precisa ter uma mão mais firme, puxar ali um trainee, apertar ele um pouquinho mais, você sabe que ele consegue mais, os professores fazem, mas quando eles fazem uma coisa muito legal, uma apresentação sensacional, eles elogiam também. Então eu achei isso muito legal. Inclusive o JB falou no primeiro episódio que é a primeira vez dele sendo um jurado e que ele esperava falar muitas coisas boas para os trainees. Eu achei muito bonitinho isso. Eu tô falando e eu não falei aonde que passa ainda, né? Pra gente aqui do Brasil, ou se você até quiser treinar seu inglês, lendo legenda em inglês aí,
Os episódios estão sendo lançados aos sábados, então já saíram 2. Esse vídeo tá saindo dia 1º de abril, então já saíram 2. E nesse próximo sábado, agora já sai mais um. E os episódios estão indo ao ar no canal 1DK, vou colocar o nomezinho aqui embaixo na edição. 1DK, eu não sei exatamente qual é o horário que estão saindo. E quando sai, já sai com legenda, várias legendas lá, inclusive em inglês e português. Então facilita muito para nós aqui do Brasil, isso eu achei muito legal. Tem algum outro errinho de português ali na legenda, mas assim, cara, nada que comprometa a sua experiência, e muito pelo contrário, o seu entendimento, nada, é até facilidade pra gente aqui do Brasil. Eu achei isso muito legal. Agora que eu já expliquei mais ou menos do que se trata o programa, quem são os jurados, aonde que o programa tá passando, vamos começar a falar dos episódios, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, que chamou muito a minha atenção, é que o primeiro episódio ele já começa muito direto. Então o primeiro episódio ele começa, já apresenta os 13 trainees, facilita porque são 13, né? Mas já apresentam os 13 trainees, já apresenta os professores e bora pra primeira missão. A primeira missão é essa, no final dessa rodada vai ter um eliminado e bora. Cara, isso é tipo assim, muito rápido. Lógico que a edição tem todas aquelas coisas comuns de programa survival que a gente vê, né, na TV, que tem mostrando como foi a semana deles, como foi a sessão de treinamento, mostrando as carcadas e os elogios que eles tomam dos professores. Então, mostra tudo isso normal, isso para quem já tá acostumado a assistir esses survivals, já beleza, isso aí já é comum. Mas logo de início, essa rapidez, assim, essa objetividade de ir logo para a missão, eu já achei muito legal mesmo. Talvez porque os meninos já sejam ali trainees da IST e é um programa da IST, então você não precisa passar tanto tempo apresentando todos os meninos assim. Mas enfim, isso é só um ponto que chamou a minha atenção. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu tava um pouco incerto se eu ia investir meu tempo nesse survival, sabe? Porque, cara, são quase 1 hora, assim, são 55 minutos, 56 minutos de episódio mais ou menos, mas decidi assistir mesmo assim, para produzir conteúdo aqui também, mas também para eu assistir, tá por dentro do que tá acontecendo, e é o primeiro programa de empresa que eu vejo, né, desses de competição de uma empresa. Então, coloquei lá para assistir e, cara, não demorou muito, puxando até um pouco do que eu falei sobre a objetividade do programa, não demorou muito para eu começar a empatizar já com alguns dos meninos. Isso eu achei muito louco. Porque logo que já apresentam a primeira missão e já vão mostrando quais foram os times. E uma coisa que eu esqueci de falar e que é muito interessante, que a cada rodada que eles vão sendo eliminados, né, vai saindo um, e aí os times vão misturando. Então sempre vai ser um time contra o outro, A, B, né, o time A contra o time B, mas eles vão misturando para não ficar o mesmo time até o final, para ter uma coisa ali de balanço, né, um jogo de equilíbrio ali. Eu achei isso muito interessante também. E eles já iam mostrando quem foi o time A, quem foi o time B, o que ia ser a primeira rodada, né? Eu achei muito interessante que eu já comecei a empatizar com os meninos e de certa forma me investi emocionalmente ali. Isso eu achei muito louco. E assim, do primeiro pro segundo episódio, a gente já tava, não, bota aí. Como eu não assisti quando saiu, eu assisti ontem, no caso, então eu falei, não, já coloca aí direto, vamos assistir já, porque já pegou, já me investi, já rolou, sabe? Foi muito engraçado essa virada que eu tive, assim, foi muito interessante isso. Então agora sim, indo pra primeira rodada, que já resultaria em um eliminado, né? Os times tiveram que se enfrentar numa performance vocal, né? Como se fosse uma apresentação, eles escolheram uma música. Detalhe que eu não sei quem escolheu a música, tá? Se foram os trainees, eu não sei se teve isso no episódio e eu perdi. Se vocês souberem, comenta aqui quem foi que escolheu as primeiras músicas, as que eles cantaram. Enfim, um time escolheu Mic Drop, do BTS, e o outro time escolheu Hala Hala, do ATEEZ. Cara, de primeira, assim, eu achei muito louco, porque já teve assim, trainee de 4 meses, que me chamou muita atenção, porque tinha um trainee lá, o Jehun, que ele na performance de Mic Drop, ele tava super à vontade, assim, tipo assim, ele entrou 1 hora e eu não sabia que ele era o carinha que tava há 4 meses, ele entrou 1 hora super swag, assim, sabe? E eu achei, aquilo capturou muito o meu olho.
E aí depois que eu fui descobrir que ele só é trainee há 4 meses, tem gente que é trainee tipo há 3 anos, muito louco assim. Isso chamou muita atenção, mas o que me chamou mais atenção de primeira foi o Donghua, que é um dos trainees, né? E ele foi o líder do primeiro time, assim, eu achei muito legal essa questão da liderança, então a gente já vai começando a criar uma certa empatia e já começando a torcer mais por uns e menos por outros, assim. Mas, cara, falando das performances, ambos os times mandaram muito bem. Você via gente que era vocalista ali fazendo a parte de rap, fazendo muito legal. Você via gente que não manda tão bem em dança, mas chega na hora da apresentação. Eles se dedicaram tanto que rolou, assim. E aqui eu vou falar do resultado, então se você for sensível a spoiler e vai assistir o programa, mas não viu ainda, toma cuidado, vou colocar aqui um aviso, vou colocar uma faixa vermelha aqui, tá? Aqui para poder falar, que é um spoiler. Só para vocês ficarem espertos aí. Quando acabar o spoiler, eu vou tirar a faixa vermelha, beleza? Então, é isso. Nessa primeira apresentação, o time B ganhou e eu acho que mereceu mesmo. Quando a gente viu, eu e a Gabi, a gente tá assistindo junto, e a hora que a gente viu o figurino do time B, a gente, nossa, cara, que figurino maravilhoso. A gente achou até que seria VIX, porque era assim, um figurino super dark, assim, super, coisas de couro, sabe? Só o figurino dele chamou a nossa atenção. E não que a apresentação de Mic Drop tenha sido ruim, não foi. Foi muito boa, pelo que eu falei. Você viu gente trainee de 4 meses fazendo coisa super à vontade no palco e fazendo bem. Você viu o vocalista fazendo rap. Então foi muito louco, assim, foi muito legal. E tem o Donghua, que é um dos meninos que eu tô torcendo. Só que, cara, só o figurino do outro time já chamou muita atenção. E a apresentação, que foi Hala Hala, do ATEEZ, e as músicas do ATEEZ tem coreografia forte, são músicas fortes, então é uma coisa que impacta mesmo quem tá assistindo. Não teve como. Nesse primeiro confronto, quem levou a melhor foi o time B, e quem decide qual time ganhou é o público que tá vendo a apresentação ali na hora. É o público que tá lá, foi num ginásio lá em Chon, e aí é o público que tá assistindo lá e vota quem ganhou, se foi o time A ou o time B. Eu achei que tinha acabado, mas aí eu descobri que não, e que essa primeira rodada teria uma primeira parte, que foi essa de apresentação, com canto, microfone, dança, uma apresentação mesmo, como se fosse num programa de música, e a segunda parte era só performance. E a performance era só a dança, não tinha o canto. E aí o time A escolheu 13 IVI, do BM, que era uma música que eu não conhecia, nunca tinha escutado na minha vida. E o time B escolheu Jota, do G-Dragon, com T.O.P., que, ao contrário de 13 IVI, é uma música que eu escuto pra caramba. Jota, né? Ou em inglês, Zutter. E aí eles foram pro confronto, né, lógico, e lógico, eles mostram ali tudo que aconteceu, e nessa primeira semana já teve gente machucada, já teve líder que teve que abrir espaço para outra pessoa, então já foi uma loucura, assim, ai, que dó dos meninos, um machucou o pescoço, outro machucou quase que muito sério, assim, a perna, e no fim das contas, de novo, ambas as apresentações foram maravilhosas, foi sensacional, assim, e quem levou a melhor na soma toda das coisas foi o time A, que tinha perdido essa primeira parte da primeira rodada, né? Assim, eu não sei se eu concordo, por quê? Porque o time A, ele fez uma boa apresentação com canto, e o time B fez uma apresentação muito mais impactante. Beleza, aí ganhou do time A. Só que eu não acho que a apresentação do time A foi muito melhor que a do time B para eles compensarem essa primeira derrota. Eu não acho que foi, mas tudo bem. Quem tá votando lá era quem tava assistindo lá o programa na hora, as apresentações. Enfim, não concordo, mas ok, porque né, só a primeira rodada. E como dito, né, no fim da primeira rodada, teve um eliminado, e uma coisa que eu achei maravilhosa. Nossa, eu fiquei assim, Jesus, amém, Senhor, amém, amém, deuses do K-pop, amém, amém. Que é, o eliminado é voto
técnico, não é voto popular. Eu achei isso maravilhoso, que eu não aguento mais assistir programa que quem termina, quem debuta no grupo é uma pessoa que é popular e não necessariamente é melhor. Ai, cara, e como é um jogo de equilíbrio, pensa, toda rodada os times eles vão misturando, então tem um equilíbrio ali e por mais que um time ganhe e outro não, sempre vai ser justo, porque vai ter alguém muito bem em um time e alguém não tão bem assim, sabe? Então se você foi eliminado, não é necessariamente injusto, que é o que acontece com muitos programas desse tipo, né, na Coreia. E eu achei isso maravilhoso. Uma coisa que eles fazem, os jurados fazem ao final de cada apresentação, e eles fizeram isso para os dois times, eles escolhem um ace e um death, que é o melhor e o pior de cada time, basicamente. E aí o melhor, ok, o melhor é só, eu não sei se isso vai ter alguma coisa na frente, pode ser que sim, mas por enquanto não, nesses 2 primeiros episódios não rolou. E o death é a pessoa que talvez seja indicada para eliminação. E aí depois, no fim dessas 2 rodadas, o time que perdeu, eles tiveram que comparar ali e ver quem foi pior em uma, quem foi pior na outra, se tem alguém que valeria a pena ter saído. Eu não vou falar quem saiu. Se você quer assistir o programa, então tá lá no 1DK, mas eu não vou falar quem saiu. O que eu vou falar é que eu achei justo, porque é uma decisão técnica. Foram os professores que foram ali e decidiram, e realmente eu concordo com eles. Pode ser que eu discorde em algum momento, mas por enquanto eu concordo. Então assim, o programa já começou, já teve 2 episódios para ter essa primeira rodada, já teve um eliminado e eu já vou começando a montar aqui os meus preferidinhos. Já tem pessoas que chamaram a minha atenção, que é o Donghua, que foi o líder, que é o Jungso, que também foi o líder do outro time, né? O time que perdeu, mas ele foi um excelente líder, que é o Hakwon, que é um cara que dança pra caramba, o cara dança muito, sim. Então a gente já vai, né, montando ali o nosso time dos sonhos, talvez o que a gente deseja que debute pra gente se decepcionar ou pra gente ficar muito feliz no final, né? Quem sabe? Mas enfim, eu já achei muito legal, como eu disse um pouco antes aqui, já tô, tipo assim, totalmente investido no programa, já não tem mais jeito, vou assistir até o final. Falando em final, no final do episódio 2 teve um teaser ali do episódio 3, e lembra que eu falei lá no começo do vídeo pra vocês guardarem a informação que são 13 trainees, que eu não sei quantas pessoas vão debutar no time final, que a cada rodada vai ter um eliminado a princípio. Lembra que eu falei para vocês guardarem essa informação? Então, no fim do episódio 2, teve o teaser do episódio 3, que aí saiu uma pessoa, então agora ficaram 12, 6 contra 6, beleza, vai ser um time contra o outro, misturaram ali, vão misturar os times, vai ser um contra o outro, só que detalhe, quem perder elimina o time. Então assim, 6 pessoas eliminadas ao invés de 1. Aí de novo eu paro e me pergunto, caramba, quantas pessoas, primeiro, né, quantas pessoas vão debutar nesse grupo no final? Segundo, quantos episódios vai ter esse programa? 3? Que acabou, vai sair 6 pessoas e acabou, já tem 6, forma um time e vai debutar. Mas eu acho que não, eu acho que esses 6 vão sair, vai ter uma repescagem, não vai ser bem assim, eles vão dar uma manipulada ali nas nossas emoções ali com os meninos, né? Pra ter mais episódios, porque senão o negócio vai acabar com 3, 4 episódios, ou você vai ter um grupo com 2 pessoas só. Mas é isso, por enquanto essas foram as minhas impressões com o The Origin A, B or What? Eu tô curtindo, realmente eu tô curtindo bastante. Então se você ainda tá indeciso ou indecisa se você vai assistir ou não esse reality, eu indico sim, eu recomendo, porque já começou muito legal, já começou na ação já, isso eu achei muito interessante. E eu tô curtindo bastante, já comecei, né, investir ali emocionalmente com os meninos, então tá sendo muito legal, pretendo assistir até o final. E falando nisso, eu quero falar aqui com vocês que eu não sei o que eu faço sobre conteúdo, né? E sobre esse programa. Eu tô meio indeciso se eu faço vídeo semanal, né? Ou se eu faço live. Tô pensando nisso ainda. O que você acha? Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário falando se você prefere live, se você prefere vídeo. Porque se eu for fazer vídeo, provavelmente eu vou fazer nesse formato mesmo, sentado falando,
nada muito rebuscado, nada muito elaborado, a edição bem básica mesmo, só fazendo alguns cortes para também facilitar para mim. Só que aí nesse sentido, por que não fazer uma live, né? Fazer uma live assim, de domingo de manhã, trocando ideia com vocês, pra gente poder conversar até sobre mais coisas, conversar sobre a vida também, né? Trocar uma ideia pra vocês me conhecerem melhor, eu conhecer vocês melhor. Não sei, tô pensando, comenta aqui o que vocês acham. Eu acho interessante o negócio de fazer, essa história de fazer live, porque é uma coisa que eu não sei, eu sou tiozão mesmo, apesar de ter 26 anos só. Eu sou tiozão mesmo, não sei nada, não manjo nada, então talvez eu faça algumas lives aí no YouTube pra falar de The Origin aos domingos de manhã, pra poder trocar uma ideia, quem sabe jogar um gamezinho conversando com vocês. Não sei, me diz aí o que vocês acham, se vocês topariam ou não, se vocês estariam na live, né? Porque tem isso também. Mas também se não tiver ninguém na live, eu só falo as minhas impressões sobre o que aconteceu no programa e tá tudo certo, a live fica lá salva para quem quiser assistir depois. Mas enfim, não decidi ainda, tô pensando, eu só sei que eu quero continuar fazendo conteúdo sobre esse programa, porque eu tô achando muito legal e já vai começar o Queendom também e pretendo fazer conteúdo sobre Queendom também, porque eu nunca assisti, eu vou assistir o Queendom 2 e vai ser o primeiro Queendom que eu vou assistir na minha vida, eu não sei nem do que se trata esse programa, mas assim, pretendo fazer conteúdo sobre ele também e pretendo pegar um pouquinho mais firme aqui no canal, aproveitar que eu tô entre temporadas, acabou minha temporada aqui no teatro, não sei quando vai ser a próxima, então tá sobrando um tempo, acho que dá pra pegar um pouco mais firme de conteúdo aqui no canal, então provavelmente vocês verão mais alguns vídeos aqui. E é isso, muito obrigado pela audiência, recomendo super o The Origin e responde aqui se você prefere live, se você prefere vídeo. Vamos ver o que a voz do povo vai falar, mas eu tô pendendo pra live, não sei, vamos lá, vamos ver. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um beijo, vítima da Hallyu. Até a próxima!